Ladies and gentlemen, deixem-me contar algo que pode poupar anos de dor e confusão. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Vivi tempo suficiente, vi o bastante e ouvi histórias demais para reconhecer quando alguém está jogando e quando está sendo genuíno. E se você ouvir um homem dizer certas coisas, estou avisando agora. Não pause, não questione, apenas vá embora. Reconhecer sinais de alerta cedo pode poupar anos de sofrimento. Todos queremos amor, companheirismo, queremos alguém que nos apoie, que cresça conosco. Mas o que muitas pessoas perdem, especialmente no início, é que os sinais, os avisos, a verdade sobre quem alguém é, aparecem desde o começo. Você só precisa ter força para agir. O problema é que a maioria não quer ir embora quando as coisas parecem boas. Querem acreditar no potencial, querem dar o benefício da dúvida, querem ser pacientes, compreensivos, perdoadores, às vezes perdoadores demais. Mas deixe-me dizer algo: ser paciente com a pessoa errada não leva à paz, leva à dor. Ser leal a alguém que está mostrando sinais de alerta não faz de você amoroso, faz de você perdido. Você está investindo em algo que está dizendo alto e claro: isso não é o caminho. Mas porque veio em uma embalagem bonita, ou porque você tem medo de ficar sozinho, ou porque foi ensinado a ficar não importa o quê, você ignora. E é assim que os anos se vão. Os sinais nem sempre são altos, às vezes são sussurros. Às vezes é aquela sensação no estômago quando algo não parece certo. Às vezes é a forma como ele fala mal do garçom, ou como faz piadas que cortam fundo. Está em como ele pede desculpas apenas quando vê você se afastando ou como transfere a culpa toda vez que há conflito. É como ele diz que ama você, mas não respeita seus limites. Essas não são coisas pequenas, são avisos. E se você não prestar atenção, eles se multiplicam, ficam mais altos, começam a definir o relacionamento. Agora, aqui está a verdade real. Os sinais de alerta não estão lá para assustá-lo, não são para endurecer seu coração ou torná-lo amargo. Estão lá para guiá-lo, protegê-lo, dar clareza antes que você se aprofunde demais, antes que suas emoções fiquem tão entrelaçadas que você esqueça como respirar sem eles. Se você ignorá-los, não está apenas deixando alguém maltratá-lo, está se treinando para tolerar o que uma vez disse que nunca aceitaria. Sei que pode ser confuso no início. Ele é charmoso, doce, diz todas as coisas certas. Você se sente visto, ouvido, especial. Mas então, lentamente, a máscara começa a cair. Talvez ele desapareça por alguns dias sem explicação. Talvez faça promessas que nunca cumpre. Talvez diga uma coisa e faça outra. Mas porque você sentiu aquela conexão inicial, porque já começou a imaginar um futuro, você minimiza o problema. Você diz: talvez ele esteja passando por algo, ou talvez eu esteja pensando demais. Não, você não está. Seu espírito sabe, sua intuição está soando o alarme por uma razão. Você precisa confiar nela. Quando um homem mostra um sinal de alerta, acredite, isso não é ser julgador, é ser sábio, é escolher paz em vez de potencial, é proteger seu futuro em vez de seus sentimentos. Porque deixe-me dizer, toda vez que você ignora um sinal de alerta, está plantando uma semente de arrependimento. E um dia você vai acordar se perguntando como saiu tanto do curso, como se perdeu tentando manter alguém que nunca deveria ter ficado. Mulheres, vocês não são um centro de reabilitação para homens quebrados, não são um projeto, não são o saco de pancadas emocional de alguém enquanto ele descobre as coisas. E homens, isso vale para vocês também. Não ignorem sinais de alerta em uma mulher porque tem medo de ficar sozinhos. Nenhuma beleza, charme ou química vale sua paz. A pessoa errada vai drená-lo,
distraí-lo e atrasar seu destino. Então, quando os sinais aparecerem, não os explique. Não silencie seu instinto só para proteger seu coração. Seu eu futuro está implorando para que você veja claramente. O amor deve se sentir seguro, deve trazer clareza, não confusão, e nunca deve vir embrulhado em sinais de alerta que você está com medo demais de encarar. Reconheça os sinais e, quando o fizer, respeite-se o suficiente para ir embora cedo. Inserir break, as palavras são uma prévia das intenções. Acredite nelas na primeira vez. Deixe-me repetir para que isso penetre. Quando um homem diz algo, especialmente no início, acredite nele. Não espere que as ações contradigam a verdade que ele já lhe deu com sua própria boca. As pessoas sempre vão revelar quem são, sempre. Às vezes é sutil, às vezes é completamente ousado, mas se você estiver ouvindo atentamente, elas dirão tudo o que você precisa saber sobre para onde estão indo e para onde não estão. O problema é que muitas pessoas ouvem o que querem ouvir, em vez do que está sendo dito. Quando alguém diz, não estou pronto para um relacionamento, ele quer dizer isso. Isso não é um desafio, não é um convite para provar que você é a pessoa que pode mudá-lo. Não é sua deixa para esperar, esperando que um dia ele acorde e perceba que você vale a pena. Não. Aquele homem acabou de dizer quais são suas intenções, ou melhor, o que elas não são. Ele está dizendo, não espere mais de mim. Mas o que acontece? Você ouve a palavra ainda em sua mente e pensa, ele não está pronto agora, mas talvez se eu ficar por perto, ele estará pronto para mim. E então o que acontece? O tempo passa, você dá e dá. Você se derrama em alguém que já avisou para não esperar nada de volta. E quando tudo desmorona, você fica se perguntando o que deu errado. Nada deu errado. Você só não acreditou nele da primeira vez. Nós torcemos a verdade para combinar com nossas esperanças. Você quer um relacionamento, mas ele diz, estou só me divertindo. Então, em vez de ir embora, você começa a pensar, talvez eu possa fazer a diversão se transformar em amor. Você quer compromisso, mas ele diz, vamos manter casual. Então, você concorda com algo que não se sente certo em seu espírito, esperando que eventualmente cresça em algo mais profundo. Mas deixe-me dizer, a fase casual de alguém nunca deve ser sua zona de sacrifício. Você não está aqui para convencer alguém a escolhê-lo. Isso não é amor, isso é negociação, isso não é namoro, isso é apostar. E o amor não deveria parecer uma aposta. Agora, vamos falar sobre aqueles que falam bonito, os que sempre dizem a coisa certa. Você é quem eu estava esperando. Nunca me senti assim antes. Posso me ver casando com você algum dia. Não há nada de errado com palavras românticas, não me entenda mal, mas palavras sem ação consistente. Isso é performance, não promessa. Qualquer um pode dizer coisas doces. Qualquer um pode falar sobre para sempre. Mas quando as ações de alguém não se alinham com suas palavras, acredite que a inconsistência é a verdade. Não se apaixone pelo vocabulário potencial de um homem. Preste atenção no cumprimento dele. Nos metemos em problemas quando colocamos mais peso na fantasia do que nos fatos. Você não pode construir um relacionamento em palavras poéticas e mensagens doces às 2 da manhã. Se as palavras dele dizem que ele não está procurando nada sério, isso não é apenas uma frase, é um mapa. Ele está dizendo a direção para onde está indo. E se seu destino é diferente, não sente naquele banco do passageiro esperando que ele mude sua rota. Saia, poupe-se da viagem para lugar nenhum. Quando alguém revela seus valores, suas prioridades, sua verdade, ouça. Não espere pela 3ª ou 4ª vez que eles dizem. Não pense que seu amor pode reescrever as intenções deles. Uma pessoa que respeita você não vai confundi-lo. Ela não vai fazer você questionar o que quer. Não vai dizer, não sei o que quero. E então esperar que você dê tudo enquanto ela descobre. Isso não é romântico. Isso é imprudente.
E não é seu trabalho esperar que alguém cresça no parceiro que você merece. Palavras não são apenas sons, são sinais, são pistas. E com muita frequência colecionamos sinais de alerta como souvenirs, ignorando a verdade que essas palavras estão soletrar para nós. Não faça isso. Não fique em um lugar onde a honestidade de alguém está olhando para você e você continua esperando por um roteiro diferente. Se um homem diz que não está pronto, acredite nele. Se ele diz que não pode dar o que você quer, acredite nele. Se ele diz que você está pedindo demais só por exigir respeito, acredite nele e vá embora. Palavras são a prévia do que vem a seguir. Se você não gosta do que estão dizendo, não fique por perto para a história completa. Inserir break. Um homem de verdade não confunde você, ele protege sua paz. Quero que você reflita sobre isso por um momento, porque é uma das verdades mais profundas sobre relacionamentos que muitas pessoas não querem admitir. A paz é a fundação do amor. Sem paz, todo o resto é apenas barulho e caos. Quando você está com a pessoa certa, seu coração se sente calmo, sua mente clara e seu espírito livre. Você não passa os dias se perguntando o que está realmente acontecendo, adivinhando intenções ou tentando ler nas entrelinhas como algum tipo de detetive. Não. Um homem de verdade traz paz para sua vida. Ele não torna as coisas mais complicadas do que precisam ser. Com muita frequência, as pessoas confundem paixão ou emoção com paz, mas não são a mesma coisa. Paixão pode vir com drama, tensão, brigas e mal-entendidos. Aquela montanha-russa de emoções pode parecer viciante, mas a longo prazo ela te desgasta. A paz é constante. Paz é saber que você é valorizado, respeitado e cuidado sem ter que questionar ou perseguir. Um homem de verdade entende que proteger sua paz significa ser honesto, consistente e confiável, significa aparecer de uma forma que te eleva em vez de te derrubar. Pense nisso. Se um homem está constantemente deixando você adivinhando, se ele é quente um dia e frio no outro, se suas palavras não correspondem às suas ações, isso é confusão. E a confusão é inimiga da paz. Ela gera ansiedade, dúvida e desconfiança. Ninguém deveria viver em um relacionamento onde se sente incerto sobre onde está ou o que esperar. Isso não é amor, isso é instabilidade emocional. Um homem de verdade sabe que suas palavras têm poder. Ele as usa para construí-lo, não para mantê-lo desequilibrado. Quando faz uma promessa, ele cumpre. Quando diz que estará lá, ele aparece. Quando se importa, ele demonstra claramente e consistentemente. Você não precisa adivinhar o que ele quer dizer, porque ele diz claramente. Ele não joga jogos mentais ou mantém você na ponta dos pés tentando decifrá-lo. Em vez disso, ele valoriza sua paz mais do que seu ego ou sua necessidade de estar certo. Proteger sua paz também significa respeitar seus limites. Um homem de verdade não vai pressioná-lo a fazer coisas com as quais você não se sente confortável apenas para satisfazê-lo. Ele ouve quando você diz não. Ele honra seus sentimentos e não tenta manipulá-lo para mudar de ideia. Ele entende que o amor é sobre respeito mútuo e que a paz vem de se sentir seguro no relacionamento. Se um homem tenta borrar seus limites ou fazer você questionar seu valor, isso é um enorme sinal de alerta. Isso não é proteger sua paz, isso é destruí-la. E aqui está algo mais que é negligenciado. Proteger sua paz significa que ele não vai trazer drama desnecessário para a sua vida. Um homem de verdade não agita as águas só para ver como você reage. Ele não fofoca ou cria conflitos do nada. Em vez disso, ele busca harmonia. Quando surgem problemas, ele os enfrenta com maturidade e calma, em vez de evitá-los ou piorá-los. Ele é um solucionador de problemas, não um criador de problemas. Essa estabilidade é paz em ação. Nenhum relacionamento é perfeito. Haverá desentendimentos, mal-entendidos e dias difíceis. Mas o objetivo de um homem de verdade não é evitar cada obstáculo no caminho. Isso é impossível.
Seu objetivo é caminhar por esses obstáculos com você, trabalhar juntos em direção a um lugar de compreensão e cura, em vez de adicionar confusão e caos. Quando a poeira baixa, você ainda se sente seguro, ainda se sente valorizado, ainda sente paz. Se você se encontra constantemente estressado, ansioso ou andando em ovos ao redor de um homem, isso é um sinal de que sua paz está sendo sacrificada. E não importa quão bom seja o sexo, quão charmoso ele pode ser ou quanta história vocês compartilham, a paz é a fundação inegociável. Sem ela, o relacionamento vai desmoronar, não importa o quanto você queira que funcione. O amor deve parecer um refúgio, um lugar seguro onde sua alma pode respirar. Não deve deixá-lo drenado, confuso ou questionando sua própria sanidade. Se um homem realmente se importa com você, ele protegerá sua paz como se fosse a dele própria. Porque quando sua paz está intacta, o relacionamento pode crescer forte e profundo. Mas quando sua paz é despedaçada, todo o resto desmorona. Então não se contente com confusão disfarçada de mistério ou emoção. Não aceite drama disfarçado de paixão. Um homem de verdade nunca fará você se sentir menos do que inteiro ou em paz. Ele nunca deixará você se perguntando o que é real. Ele será sua calma na tempestade, sua rocha firme, seu porto seguro. Isso é o que significa proteger sua paz. E se um homem não pode fazer isso por você, então ele não é o homem para você. Lembre-se, proteger sua paz não é apenas sobre como ele trata você, é sobre como ele faz você se sentir no fundo. Se você sai de uma conversa sentindo-se mais confuso do que claro, mais preocupado do que seguro, mais ansioso do que calmo, isso não é amor. Isso é um aviso. E um homem de verdade não será a fonte desse aviso. Ele será a resposta às suas orações por paz. Você merece esse tipo de amor. Merece um homem que respeite sua mente, seu coração e seu espírito o suficiente para manter sua paz segura. Inserir break. Promessas vazias e desculpas não são sinais de amor, são sinais para partir. Ouça com atenção, porque isso é algo que muitas pessoas entendem errado, e isso as custa caro a longo prazo. Quando alguém realmente se importa e respeita você, suas palavras se alinham com suas ações. Eles não apenas dizem o que você quer ouvir, eles mostram. Mas quando um homem começa a construir castelos de promessas vazias, quando suas palavras soam doces, mas suas ações desaparecem como fumaça, isso não é amor, isso é engano. E você nunca deve se contentar em ser enganado por isso. Promessas têm poder. Quando um homem diz, vou te ligar amanhã ou vou estar lá para você, essas palavras criam expectativa. Elas estabelecem um padrão. E quando essas promessas são quebradas repetidamente, o que você está realmente recebendo é um padrão de desrespeito. Porque o amor não é apenas sobre o que você diz, é sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Se ele diz que vai mudar, mas nada nunca muda. Se ele diz que quer estar com você, mas suas ações dizem o contrário. Não confunda isso com amor. Isso é um homem fazendo desculpas para ficar confortável sem fazer o trabalho. As desculpas são a máscara das promessas vazias. Quando um homem explica por que não ligou, por que chegou atrasado, por que esqueceu algo importante, ouça com atenção, porque desculpas são frequentemente uma forma de evitar responsabilidade. São um escudo contra a prestação de contas. E se você continuar aceitando desculpas, o que está realmente fazendo é ensinando que está tudo bem tratá-lo como uma opção, um plano reserva ou conveniência. Mas você não é uma conveniência, você é uma prioridade. E qualquer um que consistentemente faz desculpas por não tratá-lo direito está dizendo que você não é uma. Pense nisso. Quando você realmente se importa com alguém, você arranja tempo, você aparece, você cumpre. Não importa se está cansado, ocupado ou estressado. Se o relacionamento importa para você, você encontra um jeito.
Mas quando um homem repetidamente decepciona você com promessas que nunca se materializam, não é porque ele está muito ocupado ou sobrecarregado, é porque ele não está tão investido quanto deveria estar. E não importa o quanto você queira acreditar que ele vai mudar, não importa o quanto você reze ou espere, se o padrão continua, é um sinal claro para recuar. Uma das coisas mais difíceis sobre promessas vazias é como elas mexem com seu coração e mente. Elas constroem você apenas o suficiente para mantê-lo esperando, esperando pelo dia em que ele finalmente cumprirá sua palavra. Mas esse dia frequentemente nunca chega. Em vez disso, você acaba exausto, frustrado e emocionalmente drenado. Você começa a duvidar de si mesmo, se perguntando se está pedindo demais, se está sendo irracional. Deixe-me dizer agora, você não está. Exigir honestidade, respeito e consistência não é pedir demais. É o mínimo em qualquer relacionamento que vale a pena ter. Você merece alguém cujo sim significa sim e cujo não significa não. Alguém que não deixa você adivinhando ou esperando. Alguém que entende que o amor é mais do que palavras, é esforço, é confiabilidade, é aparecer quando importa. Se um homem não pode dar isso, então ele não é o homem para você. Nenhum charme, conversa suave ou promessas para o futuro podem compensar a realidade de como ele trata você hoje. E aqui está algo mais para ter em mente. Quanto mais você fica perto de promessas vazias e desculpas, mais difícil se torna sair, porque seu coração fica entrelaçado na esperança de que as coisas vão mudar. Você começa a fazer desculpas para ele, assim como ele faz para si mesmo. Você diz a si mesmo, talvez ele esteja passando por um momento difícil, ou talvez ele não saiba como mostrar amor. Mas o amor não deveria ser tão difícil que você tenha que baixar seus padrões ou colocar sua felicidade em espera. O amor deve ser bom, deve elevá-lo, não pesá-lo com dúvida e decepção. Se você quer proteger seu coração e sua paz, precisa aprender a reconhecer promessas vazias pelo que são e ir embora. Não fique em um relacionamento onde palavras não correspondem às ações. Não dê seu tempo, energia e amor a alguém que não está disposto a fazer o mesmo, porque o amor é uma via de mão dupla. Requer que ambas as pessoas apareçam completamente, honestamente e com intenção. Se ele não está fazendo isso, então não é amor. É apenas uma história que ele está contando para si mesmo e para você. Lembre-se, respeito é mostrado através da consistência, não apenas palavras. Se um homem continua decepcionando você com promessas vazias e desculpas, ele não está respeitando você ou seu tempo. E respeito é uma das fundações do amor verdadeiro. Sem ele, você está construindo em areia. Então não tenha medo de dizer não mais. Não tenha medo de se proteger indo embora de promessas que nunca foram cumpridas, porque quando você fizer isso, abre espaço para o tipo de amor que é real, sólido e vale cada momento do seu tempo. Você deve a si mesmo esperar mais, exigir mais e nunca se contentar com menos do que merece. Promessas vazias e desculpas não são sinais de amor, são sinais de que é hora de partir. E quando você finalmente perceber isso, encontrará uma paz e liberdade que palavras não podem descrever. Inserir break. Se um homem desrespeita consistentemente seu tempo e sentimentos, vá embora. Isso não é apenas um conselho, é uma regra pela qual você precisa viver se quiser proteger seu coração e sua sanidade. Tempo e sentimentos são duas das coisas mais valiosas que você pode oferecer em qualquer relacionamento. Não são apenas coisas para dar casualmente ou serem consideradas garantidas. Quando alguém não honra seu tempo ou desconsidera suas emoções, é um sino de alarme alto tocando. E cabe a você decidir se vai ouvir ou continuar caminhando em direção à dor. Vamos começar com o tempo, porque tempo é algo que você nunca pode recuperar. Cada segundo que você passa esperando por alguém que não consegue aparecer na hora, por alguém que cancela de última hora sem respeitar seus planos, você está perdendo momentos de sua vida que poderiam ser gastos amando a si mesmo ou alguém que valoriza você.
Quando um homem não prioriza seu tempo, é um sinal claro de que você não é importante o suficiente na vida dele. Ele pode dizer que se importa, mas suas ações estão contando uma história diferente. Ele está dizendo que você é uma opção, um reserva ou, pior, uma conveniência quando nada melhor aparece. Desrespeitar seu tempo não é apenas sobre chegar atrasado ou cancelar planos. É sobre consistentemente falhar em torná-lo uma prioridade. É sobre ele aparecer quando é fácil para ele, mas desaparecer quando requer esforço. É sobre ele te mandando mensagem horas depois com um casual "desculpe, me enrolei", quando você estava esperando ouvir dele o dia todo. Quando você se encontra sempre ajustando sua agenda, sempre esperando, sempre comprometendo e nunca recebendo o mesmo respeito de volta. Isso é um problema, e é um problema que você não precisa aceitar. Agora, vamos falar sobre sentimentos, porque sentimentos são ainda mais delicados. Suas emoções são o núcleo de quem você é. Quando um homem descarta seus sentimentos, menospreza suas emoções ou age como se sua dor fosse um inconveniente, ele está desrespeitando sua humanidade. Se você vem até ele vulnerável e ele ri disso, ou se ele diz que você é muito sensível ou está exagerando, não leve isso levemente. Isso é desrespeito emocional e isso corrói sua autoestima toda vez que acontece. Um homem que respeita você vai ouvir quando você fala sobre seus sentimentos. Ele não vai apenas ouvir, ele vai escutar. Ele vai reconhecer sua dor, validar sua experiência e trabalhar com você para encontrar uma solução ou simplesmente oferecer apoio. Se ele é indiferente aos seus sentimentos, ou pior, usa sua vulnerabilidade como arma contra você, isso é dinâmica tóxica. Você não precisa de alguém que faça você se sentir pequeno ou sem importância. Você precisa de alguém que faça você se sentir seguro, visto e amado exatamente como você é. Desrespeitar seu tempo e sentimentos não é apenas sobre comportamento individual, é sobre o padrão, é sobre o que isso revela sobre como ele vê você e o relacionamento. E se esse padrão está lá, não importa quantas desculpas ele dê ou quantas promessas ele faça. A verdade é clara. Você merece alguém que honre seu tempo como precioso e trate seus sentimentos como sagrados. E se você não tem isso, não tenha medo de caminhar em direção a algo melhor, porque quando você escolhe sua própria paz, dignidade e respeito próprio, em vez de se agarrar a alguém que não merece você, você está se abrindo para o tipo de amor que realmente vale a pena.